Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Tiago capítulo 1, versículo 12. É logo aí à frente. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 25. 2 Coríntios 9, 25. 2 Coríntios 9, 25. Perdão. 1 Coríntios, perdão. 1 Coríntios 9, 25. Os irmãos acharam? Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aleluia. Amém. E agora, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, versículo 11. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vamos uma palavra de oração, irmãos? Pai Santo, Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de desfrutarmos da Tua riqueza, das Tuas riquezas, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, qual o Senhor nos deu para cumprir a redenção a nosso favor. E hoje, como os irmãos compartilharam, nós somos filhos de Deus, graças à obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ó Senhor, nós Te adoramos nessa manhã, Te bendizemos, pedimos que o Senhor nos aquiete na Tua presença agora. O Senhor conhece os corações aqui, o Senhor conhece cada um de nós. Por isso, vem nos apacentar nessa manhã, Senhor. Vem falar aos nossos corações, mais íntimo do nosso ser. Nós não queremos sair dessa reunião da maneira como entramos. Nós queremos sair renovados no nosso espírito, renovados na nossa esperança. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nos aquietamos diante de Ti para ouvir da Tua própria boca uma palavra de ânimo, de exortação, de correção e de esperança, Senhor, de esperança. Esperamos em Ti. Louvado seja o Teu nome. Amém. Então, irmãos, nesses 4 versos que nós lemos, nos é dito que tem uma coroa, né? Uma coroa reservada para nós. No meio de semana, na quarta-feira, o irmão Everson citou essa passagem de 2 Timóteo 4, né? Os versos 7 e 8. Paulo, ele tinha uma convicção, plena convicção, de que ali naquele momento a coroa da justiça já estava guardada a ele. Por que ele tinha essa convicção? Porque ele combateu o bom combate, né? Completou a carreira e guardou a fé. Não é isso? Irmãos, isso é encorajamento para nós.
Porque assim como Paulo conseguiu chegar a esse nível, né, de ter a certeza de que a coroa da justiça estava reservada para ele, assim nós também. Porque o Espírito que estava em Paulo, ele está em nós. Toda a suficiência vem do Espírito Santo. Não é isso? Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Toda a suficiência vem de Deus. Ele que nos capacita em todas as coisas. Não é isso? Agora, nós precisamos perseverar, nós precisamos avançar. Nós precisamos ter um desejo, né, de completar a carreira. Olha que interessante. Paulo, no capítulo 20 de Atos, vamos abrir lá. Capítulo 20 de Atos. Capítulo 20 de Atos, no versículo 24. Atos 20, 24. Aqui Paulo falando aos presbíteros de Éfeso, quando ele foi pediu para que os apóstolos ali, os irmãos responsáveis, os irmãos presbíteros, né? Exatamente, Paulo chamou eles à comunhão, lá em Mileto, né? E ele, no versículo 24, ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, olha só, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então a preocupação dele aqui era completar a carreira, não é isso? Ele perseverava em completar essa carreira. Que carreira é essa? Um ministério que o Senhor deu para ele. Irmãos, o Senhor deu um ministério para cada um de nós. E isso nós não podemos negar, não podemos rechaçar isso, mas de jeito nenhum. Cada um de nós recebeu um ministério. E diante do Senhor nós vamos ter que dar contas. Não é isso? E toda a suficiência vem de Deus, toda a suficiência. Então, não é pela nossa força, a força do nosso braço, não, é pelo Espírito Santo que habita em nós, ele que nos capacita a prosseguir nesse ministério, certo? Que cada um de nós tem, o ministério da igreja, né? Para que naquele dia a gente possa confirmar, falar como Paulo falou, né? Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, a todos quantos amam a sua vinda. Eu pergunto aos irmãos, vocês estão amando a vinda do Senhor? Vocês estão, de fato, amando a vinda do Senhor? Pedro fala que nós não devemos somente amar, mas trazer o Senhor de volta, não é isso? Apressar a vinda do Senhor. Então eu digo a vocês, irmãos, quem ama a vinda do Senhor, automaticamente apressa a vinda dele. Não é isso? Mas aí, irmão, como que eu posso apressar a vinda do Senhor? Como que eu posso completar a minha carreira? É uma pergunta, né? Que a gente faz, não é? Numa comunhão lá nos Estados Unidos, o irmão Stephen Call, cooperador do irmão Dong, inclusive, né? Stephen Call, um homem muito usado pelo Senhor, um servo de Deus. E numa das conferências, terminada a palavra, um jovenzinho chegou e perguntou para ele, irmão, o que eu faço para ser um vencedor? Aí ele, muito sabiamente, virou para o jovem e falou, deixa a vida crescer. Deixa a vida crescer. Não é isso, Jorge? Então, irmãos, e como que essa vida cresce em nós? Como que essa vida cresce? Se nós formos fiéis no pouco, fiéis naquilo que o Senhor tem dado a nós, porque o Senhor jamais vai exigir de nós aquilo que Ele não nos deu. Ele vai pedir conta, sim, de nós daquilo que Ele nos deu. A fé, por exemplo, a fé. Olha, a fé nos foi dada na medida em que nós cremos no Senhor, certo? A partir do momento que nós nascemos de novo, cremos no Senhor, foi nos dada uma fé.
né? Uma medida de fé. Romanos capítulo 12, dá uma olhadinha lá. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, o versículo 3. Presta atenção. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O Senhor repartiu, nos deu uma medida de fé. E eu digo, irmãos, não sei se vocês concordam, simplesmente é o que eu penso, que eu tenho no meu coração. Fé, a medida da fé é a medida de Cristo que cada um de nós tem. Porque foi compartilhado hoje, acho que o Abiatar compartilhou a questão da perseverança, não é isso? Que o Senhor Jesus é o autor e consumador da fé, não é isso? Ora, se ele é o autor e consumador da fé, então a minha fé tem a medida de Cristo, a medida que eu tenho de Cristo. Não é isso? E aqui está claro, Paulo falando aqui, que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. O que é isso? É uma justa estima. Nós não podemos pensar, não, eu sou o pior de todos, eu sou o menos, eu sou o pior. E nem também, eu sou o maior. A gente tem que ter, né, equilíbrio, porque essa fé que nos foi dada, ela tem uma medida. E que medida ela tem? A medida que nós temos de Cristo. Mas e esse Cristo? Como ele cresce em nós? É uma pergunta, né? Como que Cristo vai crescer em mim? A gente vivendo de acordo com a vocação a que nós somos chamados. Cada um de nós recebeu uma vocação, certo? Então nós temos que andar dessa maneira, da maneira dessa vocação que nos foi dada. Hebreus de novo, olha como o livro de Hebreus é maravilhoso. Hebreus capítulo 3, abra um pouquinho lá. Hebreus capítulo 3. Amém, amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, amém, Senhor. Hebreus capítulo 3 nos é dito assim, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Vendo? Considerar o Senhor, né? E nós somos participantes dessa vocação, a vocação celestial. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. O versículo 1. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito do vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmão, se a gente conseguir praticar essa porçãozinha da palavra aqui, a gente tem uma grande possibilidade de ser um vencedor e de chegar lá no tribunal de Cristo e ser aprovado por ele. Vamos ler? Vamos ler? Vamos ler? Vamos ler. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso 6. Vamos ler? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que encorajamento, não, irmãos? Que encorajamento, isso é maravilhoso. Nós temos que exaltar, adorar o Senhor, porque, olha, essa palavra, se nós nos esforçarmos aqui, como está escrito aqui, ó, no verso 3, esforçando diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, veja, é uma questão de prática. É uma questão de prática. Lá no Sermão do Monte, quando o Senhor cita ali a questão do homem prudente, né, que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio tempestade, ventos, furacão, veio toda essas catástrofes naturais que nós estamos presenciando aí, né? Porque estamos no fim dos tempos, essas catástrofes naturais, tudo bateu naquela casa e ela não caiu porque ela estava alicerçada, ela estava firmada na rocha, que é o próprio Senhor, é a palavra de Deus. Agora, o homem insensato, não. Esse que construiu a sua casa na areia, isso aí não vai prevalecer. Na hora que vier as provações, vai desabar e será grande a sua ruína, né? Como o Senhor fala. Né? Então, irmãos, a questão da prática da palavra é fundamental, porque veja bem, a palavra de Deus, a Bíblia, aqui a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela tem o poder de renovar a nossa mente, certo? Para que a gente seja transformado. Romanos, Paulo fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, se Deus tem uma perfeita vontade, a vontade dele tem que prevalecer sobre a nossa vontade. Não é isso? É uma questão de obediência, uma questão de diligência. Se formos diligentes, se formos perseverantes, se nós nos debruçarmos na palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso ser, porque o Espírito Santo tem o ministério de nos conformar a Cristo, ao Filho de Deus. Se nós formos obedientes e permitirmos que o Espírito Santo tenha liberdade, no nosso meio, liberdade de realizar essa obra que ele iniciou em nós, que ele vai completar, quer a gente coopere ou não, ele vai completar. A gente tem uma grande possibilidade de ser aprovado no tribunal de Cristo, porque todos nós compareceremos no tribunal de Cristo para dar conta do que fizemos por meio do corpo. Então, irmãos, a questão da perseverança, a questão de abraçarmos o nosso ministério, porque cada um de nós tem um ministério diante do Senhor. Para quê? Para que cooperemos na edificação da casa de Deus. Esse fato, irmãos. Por que o Senhor nos convocou e por que Ele concedeu ministérios para nós? Para que nós cooperemos na edificação da igreja, na edificação da casa de Deus. Então nós temos uma missão, certo? Abraçar o ministério que o Senhor nos deu. Ah, mas irmão, mas que ministério é esse? Nossa, se você, irmão, irmã, tiver um ministério de oração, de orar pela edificação da igreja, pela assembleia, pelos irmãos, pela paz, que a paz reine no nosso meio, e que nós todos tenhamos perseverança mesmo em prosseguir nessa carreira que nos está proposta. Já foi lido hoje, a Beatar leu ali Hebreus 12. Quando nós queremos o Senhor nos colocou numa carreira, certo? E nós precisamos avançar nessa carreira. E como que nós avançamos nessa carreira? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus, a qual a alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita de Deus. Muitas vezes a gente desanima nessa caminhada. Por isso que é necessário, irmãos, perseverança. Por isso que nós temos que ter um desejo ardente no nosso coração de chegar no fim dessa carreira e ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E é interessante que coroa, ela está relacionada com prêmio, com premiação. E qual que é o prêmio que o Senhor promete para nós, para aqueles que forem vencedores? Qual é o prêmio? Reinar com Ele.
Coroa está ligada a reino, não é isso? Reinar. Exatamente. Irmãos, o nosso Deus é um Deus galardoador, é um Deus premiador. E em Hebreus, né, impressionante esse livro de Hebreus, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é dito ali o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se achega a Deus creia que Ele é o Senhor, o Criador, assim como nós exaltamos Ele nos louvores aqui, Ele é o grande eu sou, e galardoador dos que o buscam. Então qual é o segredo? Buscar o Senhor, né? Que à medida que a gente busca o Senhor, Ele se dá a nós. Não é isso? Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Jeremias, né? Então, irmãos, é uma questão de prosseguirmos nessa carreira que o Senhor nos propôs, olhando firmemente para Ele e pedindo, Senhor, me ajuda os nossos irmãos, ajuda a igreja, Senhor, a perseverar, a avançar, a buscar maturidade, né? Lá em Filipenses, no capítulo 3, Paulo fala ali que ele prosseguia, né, para o alvo, né? Ele, esquecendo das coisas para trás fica, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Soberana vocação de Deus em Cristo. Que soberana vocação de Deus em Cristo é essa? É sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Deus teve um desejo na eternidade passada. Ele provavelmente numa conferência da Trindade na eternidade passada, ele teve um desejo no coração. Ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade, ele é soberano, e ele decidiu ter uma família de filhos, igual o filho dele. Deus é plenamente satisfeito em si mesmo, ele se conhece a si mesmo, ele se conhece plenamente. Mas ele teve esse desejo. E eis-nos aqui, ó. Eis-nos aqui, irmãos. Somos filhos de Deus, somos os filhos de Deus. Isso não é maravilhoso? Nós temos que exaltar o Senhor, ter gratidão no nosso coração, porque pelo fato de sermos filhos, nós estamos recebendo, né, a educação que Ele mesmo nos dá. Não foi falado hoje que Deus nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade? Não é isso? Ele nos disciplina para que a gente seja participante da sua santidade, porque Deus é santo. Deus é santo. Sede santos como eu sou santo. Não é isso? E aí, irmãos, algo maravilhoso está acontecendo no nosso meio, né? Nós somos os filhos de Deus. Deus, realmente, ele já conseguiu. Para Deus está tudo feito, está tudo concluído. Lembra do brado do Senhor na cruz? Na cruz? Está consumado? Está tudo consumado aos olhos de Deus. Então, ele tem essa família de filhos nas quais nós participamos. O Senhor Jesus, o Filho, terá uma noiva preparada para a esposa do Cordeiro, não é isso? E o Espírito Santo vai ter uma habitação. Então, olha, o pai uma família de filhos, o filho uma esposa e o Espírito Santo uma habitação. A Trindade vai ser plenamente satisfeita. Plenamente satisfeita. E nós estamos inseridos nesse contexto, irmãos. Por isso o Senhor conta com cada um de nós. Conta com cada um de nós. Vamos, a partir desse momento, ser mais diligentes, amarmos a palavra de Deus, ler a Bíblia, pedir para o Senhor, Senhor, me ilumina, me dá revelação, concede espírito de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor, porque uma coisa que é fundamental é nós avançarmos no pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós precisamos conhecer esse Senhor, conhecer cada dia mais. E por meio do quê? Oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. Irmãos, eu falo por mim, muitas vezes eu tenho negligenciado a leitura da Bíblia. E eu creio que isso é um problema que aflige todos nós, né? A gente não separa uma hora específica para ter comunhão com o Senhor, para orar, para meditar na palavra. Louvado seja o Senhor se aqueles que estão aqui estão perseverando e fazendo isso. Glórias a Deus, que Ele é que nos capacita, não é isso? A desenvolver a nossa salvação, né, com temor e tremor. Toda a suficiência vem dele, porque Ele que nos capacita, né? Então, perseverar na leitura da palavra, na oração, amar as reuniões,
fazer de tudo possível para estarmos nas reuniões, porque a reunião da igreja é algo estabelecido por Deus. Infelizmente a gente vê aí hoje o modernismo, né, entrando sorrateiramente, né, o inimigo enganando, né, os irmãos assistindo o culto na internet. Eu e o Senhor na minha casa. Esse é o lema. Eu e o Senhor na minha casa. Irmãos, não vos enganeis, né? As boas conversações corrompem os bons costumes, né? Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, irmãos. Uma coisa é certa, né? A volta do Senhor está muito próxima. Todos os sinais, todas as profecias se cumprindo, e nós não podemos mais perder tempo com miquinhas, com coisinhas, sabe? Nós vamos nos arrepender, né? Nos voltarmos ao Senhor e pedir: Senhor, me ajuda a viver a vida cristã normal. Uma vida cristã normal, uma vida de reunido com os irmãos, ler a palavra, orar, ofertar, né? Tudo isso faz parte do viver cristão, né? E nós recebemos uma vocação, nós temos uma vocação e a gente precisa perseverar nessa vocação que o Senhor nos deu, não é isso? Pai amado, santo, querido, somos gratos a Ti, Senhor. O Senhor de fato tem falado a nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que não desiste de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. O Senhor tem nos amado de uma maneira maravilhosa. Não temos palavras para Te agradecer, para expressar a nossa gratidão, Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor continue abençoando cada santo aqui, cada família aqui representada. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor coloque nos nossos corações um desejo ardente de sermos aprovados ali no tribunal de Cristo. Sabemos, Senhor, que estamos numa carreira. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir nessa carreira. Ajuda-nos a avançar nessa carreira que nos está proposta. Oh, nós queremos declarar o nosso amor a Ti. Embora tão pequeno, tão insignificante diante do Teu amor, nós queremos declarar que nós amamos o Senhor. E a nossa ardente expectativa é de que um dia nós iremos corresponder plenamente a esse amor que Tu tens por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém.